Pensa comigo. O que o judô, uma arte marcial japonesa toda sobre alavancagem e desequilíbrio, tem a ver com missão religiosa e humildade? À primeira vista, parece que nada, né? Uma coisa sobre vencer um oponente, a outra sobre servir. Mas o material que a gente analisou hoje faz uma conexão, nossa, surpreendente, muito profunda entre esses dois mundos. E a surpresa vem justamente daí, desse paradoxo. Porque a filosofia do judô, de usar a força do adversário a seu favor, parece ser, assim, a definição de uma estratégia de dominação. Exato. Mas o que a nossa fonte faz é virar essa ideia de cabeça para baixo e perguntar: e se o objetivo não for derrubar o outro, mas levantá-lo? Exato. É aí que a conversa fica boa. O material que a gente tem aqui é um esboço de sermão com um título bem direto: O chamado missiológico, a força da humildade no tatame da missão. E a proposta é usar os princípios do judô como uma grande metáfora para um conceito teológico cristão chamado kenosis. Kenosis, isso. Que é essa ideia de esvaziamento. E tudo isso baseado num trecho da carta de Paulo aos Filipenses. E só para dar um chão para nossa conversa, essa passagem de Filipenses é um apelo de Paulo. Um apelo pela união da comunidade. E o argumento central dele não é uma lei, uma ordem, é um exemplo. O de Cristo. O modelo, né? O modelo máximo de comportamento. O que o nosso material faz de forma muito criativa é pegar a disciplina física de uma arte marcial e conectá-la a essa disciplina espiritual, sabe? O tatame, que é uma arena de combate, se transforma nessa analogia numa arena de serviço. Ok, vamos entrar nessa luta então. O material divide essa analogia em 3 pilares. O primeiro é sobre a relação com o outro e o título é A Disciplina da Relação, Ceder para Vencer. Ele começa com 2 conceitos-chave do judô. Seryoku Zenyo, ou seja, máxima eficácia com o mínimo esforço. Isso é a inteligência do movimento, a alavancagem. Exato. E Jita Kyoe, que é a ideia de prosperidade e benefício mútuo. Mas a frase que amarra tudo é essa: ceder para vencer. Só que lendo isso, a primeira coisa que me veio à mente foi: peraí, ceder para vencer não soa um pouco manipulador? Quase como uma tática, sabe? É uma pergunta excelente. E é o ponto nevrálgico da analogia toda. A conexão que o sermão faz com o texto bíblico tenta resolver exatamente essa tensão. A passagem de Filipenses diz: humildemente considerem os outros superiores a vocês. Certo. Cada um cuide não somente dos seus próprios interesses, mas também dos interesses dos outros. A chave está na intenção. Ah, entendi. Uma tática de manipulação cede para obter um benefício próprio. O que o texto propõe é ceder pelo benefício do outro. A vitória nesse novo paradigma não é a sua, mas o crescimento da outra pessoa. Não é sobre ganhar uma discussão, é sobre ver o outro florescer. Entendi. A vitória é totalmente redefinida. E para isso ficar menos abstrato, o material traz um exemplo que eu achei impressionante. O da missionária Isobel Kuhn. Ela trabalhou com a tribo Lisu na China, lá no início do século XX. Ela não chegou lá com um megafone cultural impondo seus costumes. Pelo contrário. Ela cedeu. Ela cedeu. Aprendeu a língua, comeu a comida deles, viveu de forma simples, abriu mão do conforto do status que ela tinha. O texto descreve isso como um esvaziamento dos privilégios dela para construir uma ponte de confiança. O que é fascinante nesse exemplo é pensar no que isso significava na prática. Não é só uma decisão intelectual, é uma escolha diária de desconforto, sabe? De vulnerabilidade. Sim. Ela abriu mão da sua força cultural, da sua autoridade de estrangeira, para encontrar uma força diferente, a da conexão. E essa atitude, essa cedência, foi o que permitiu que a mensagem dela fosse eventualmente ouvida. Ela não venceu a cultura Lisu, ela foi acolhida por ela. Isso me lembra de outra ilustração que o material usa, a do sensei humilde. É a história de um missionário que também era mestre de judô no Japão. E um aluno, meio desconfiado, perguntou por que ele, sendo tão forte e habilidoso, era tão paciente e humilde. Principalmente com os mais fracos, né? Exatamente, com os alunos mais fracos que atrasavam o treino. A resposta dele,
É o coração desse primeiro pilar. E é uma resposta que resolve essa aparente contradição entre força e humildade. O sensei diz algo como: o judô ensina meu corpo a ter força e equilíbrio, mas o evangelho me ensina a usar essa força para levantar quem cai. Nossa. Ele me ensina a ceder meu orgulho para que você possa enxergar a verdade. O foco dele não era a própria reputação como mestre, entende? O interesse do outro era a transformação daquele aluno. Ele estava disposto a parecer fraco ou lento aos olhos de alguns para poder ajudar quem mais precisava. Então, nesse tatame metafórico, o ippon e golpe perfeito que encerra a luta, não é quando você derruba alguém. É quando você ajuda alguém a se levantar. Exatamente. A vitória foi completamente ressignificada. E isso nos leva a pensar não só na relação com o outro, mas na atitude interna que sustenta essa relação. Perfeito. Essa atitude interna é o segundo pilar do material, o modelo da ação, o esvaziamento e o serviço. Aqui o foco é total no conceito de kenose. O sermão explica que na teologia cristã, a ideia é que Jesus, mesmo tendo uma natureza divina, não se apegou a esse status como um privilégio a ser explorado. Certo. Ele abriu mão disso, se esvaziou para assumir a forma de servo. Como isso se parece no tatame? A tradução que o material faz é muito pé no chão, muito concreta. O sensei, o líder, o mais graduado, é o primeiro a limpar o tatame depois do treino. Sim. É aquele que tem a paciência de repetir um movimento básico 50 vezes com o iniciante, sem demonstrar tédio. É quem ajuda o aluno com dificuldade a amarrar a faixa. São atos de serviço que, assim, não trazem glória nenhuma. A fonte argumenta que a verdadeira força do evangelho no esporte não se manifesta no golpe espetacular, mas nesses gestos invisíveis de humildade. Fico imaginando a cena. A gente costuma associar liderança com dar ordens, com estar no topo, e aqui a imagem é o contrário. O líder é o que mais serve, o que mais se abaixa. O texto até cita o exemplo histórico de Albert Schweitzer. O cara era um teólogo, filósofo, músico genial, uma celebridade na Europa. Uma mente brilhante. E ele largou tudo isso para ser médico na África, num hospital precário que ele mesmo ajudou a construir. E o ponto que o material destaca é que ele não levou os títulos na mala. Ele não chegou lá exigindo ser tratado como Dr. Schweitzer, o gênio europeu. Não mesmo. Relatos da época dizem que ele fazia os trabalhos mais pesados, carregava materiais, cuidava da limpeza. Ele não se apegou a seu status. Ele se esvaziou do seu prestígio para preencher uma necessidade prática, imediata. É como se ele tivesse trocado terno de gala para um uniforme de trabalho, né? É exatamente essa a imagem. A fonte usa uma analogia visual muito boa com o judogi, o uniforme do judô. Diz algo como: o sensei não vai para o tatame de roupa de gala, mas com um humilde judogi para servir ao propósito. Que legal isso! O judogi é simples, funcional, branco, igual para quase todos. Ele te iguala aos outros. Ele te despede do status que você tem fora dali e te veste para o serviço dentro daquele contexto. A imagem do esvaziamento do privilégio fica muito, muito tangível. Essa ideia de se despir do status é muito forte. E ela prepara o caminho para o terceiro pilar, que é onde a analogia vai para um lugar ainda mais radical, eu diria, e desconfortável. O título é A Vitória no Sacrifício e Obediência até o Fim. Se até agora a gente falou em ceder o orgulho e status, aqui o material foca no clímax do exemplo de Filipenses, a obediência que levou Cristo à morte de cruz. A palavra-chave aqui é sacrifício. Sim, o nível da exigência sobe. No contexto da missão esportiva, isso se traduz em perseverança, em resiliência. O texto faz uma comparação com o treinamento de kata, no judô. O kata é a prática de formas, a repetição exaustiva de sequências de movimentos, muitas vezes feita de forma solitária. Ah, sim. Não tem a adrenalina da luta, não tem o aplauso da vitória, é um trabalho de formiga, disciplinado, focado no aperfeiçoamento. É sobre continuar mesmo quando não há recompensa imediata. É a disciplina do processo, não a busca pelo resultado. Exato. E o sermão usa uma frase que resume essa ideia de forma muito potente. A verdadeira vitória do crente não é a ausência de dor,
mas a fidelidade na presença da dor. Nossa, que forte! Isso é sobre continuar o treino mesmo quando o corpo dói, continuar ensinando quando o aluno não aprende, continuar servindo quando ninguém agradece. E isso tem uma aplicação muito direta no cenário que o material descreve sobre missionários em contextos restritos, os chamados países fechados. Eles muitas vezes usam o esporte como judô ou aulas de música como uma desculpa para estarem ali, para construírem relacionamentos. Uma ponte, né? Uma ponte. E o texto é bem claro, eles podem passar anos, às vezes décadas, sem ver um único resultado que a gente consideraria sucesso. Anos enfrentando desconfiança, solidão, até perigo real. A pergunta óbvia é: o que mantém uma pessoa nesse caminho? Pela ótica do sermão, não é a esperança de um sucesso explosivo. É um senso de obediência radical. É um sacrifício diário, uma fidelidade a um chamado que transcende a lógica de custo-benefício. O sucesso não é medido em conversões ou números, mas na constância do serviço humilde. Faz sentido. A vitória aqui não é conquistar, mas perseverar em obediência. É uma lógica que vai totalmente na contramão do nosso mundo, que quer resultados para ontem. Totalmente. É uma fé que opera numa escala de tempo completamente diferente da nossa, que é toda focada no resultado trimestral, no crescimento exponencial. Então, se a gente for amarrar tudo, o que essa análise nos mostra é uma inversão completa da nossa lógica de poder. Exatamente. O primeiro pilar, a disciplina da relação, nos diz para redefinir a vitória como o bem-estar do outro. Certo. O segundo, o modelo da ação, nos chama a nos esvaziarmos do nosso status para servir de forma prática. E o terceiro, a vitória no sacrifício, nos ensina que o maior triunfo está na perseverança fiel, mesmo sem resultados aparentes. A conexão que a fonte martela é que a força do judô vem do ju, que significa suavidade, cedência, e a força da missão, nessa perspectiva, vem da humildade radical de Cristo. A verdadeira força não está na rigidez, mas na flexibilidade, não em impor, mas em ceder. E a imagem final que o sermão usa para fechar essa ideia é, de novo, a do judogi. Uniforme branco, simples, que iguala a todos no tatame, do iniciante faixa branca ao mestre faixa preta. Ele é um símbolo. Ele é um símbolo dessa igualdade no serviço. A provocação do texto é que, ao vestir o uniforme para treinar, a pessoa também se vista conscientemente com essa atitude de servo, deixando o ego, os títulos e as preocupações com o status do lado de fora. A vestimenta externa se torna um lembrete de uma postura interna. É uma imagem poderosa essa de se vestir de humildade todo dia antes de entrar na arena, seja ela qual for. E isso tudo nos deixa com uma reflexão final. O material que a gente explorou hoje usa uma arte marcial para enquadrar a humildade não como fraqueza, mas como uma fonte de força estratégica e relacional. Isso levanta uma questão que vai muito além do contexto religioso. Em nossas vidas, no trabalho, na família, onde é que ceder, abrir mão do nosso ego, da necessidade de estar certa, ou do nosso status para servir a um propósito maior, ou para verdadeiramente ouvir o outro, poderia paradoxalmente se tornar a nossa maior vantagem? Onde é que a nossa maior demonstração de força seria, na verdade, a nossa capacidade de ceder? A primeira é de um professor que eu tinha, que falava o seguinte: as palavras não são impunes, elas advogam a seu favor ou contra.